Fala galera, beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Bom, vamos lá, hoje a nossa aula é sobre radioatividade. Falando de radioatividade, nós precisamos saber algumas informações básicas, como a radioatividade ela sempre vai partir de um átomo instável que vai emitir partículas ou uma radiação, e a gente já comenta mais sobre isso, raio gama, partícula alfa e partícula beta, para tornar-se estável. Junto com isso, pode ser acompanhado de uma liberação muito grande também de energia. Essa radioatividade, ela pode acontecer de maneira natural ou ainda de maneira artificial. Como assim? Eu posso ter isótopos na natureza já radioativos, como eu também posso pegar um isótopo não radioativo e enriquecê-lo, fornecer nêutrons para que ele fique com um núcleo extremamente instável e desse núcleo instável ele acabar então com essas propriedades radioativas, ok? Então, tanto natural quanto artificial. Um breve histórico. Como que isso surge? Com quem que isso surge? Isso surge com Röntgen, em que analisa o tubo de raio catódico. Nesse tubo de raio catódico, ele percebe também a presença, dependendo do material utilizado, a imagem de sua mão sendo formada numa chapa, tá? Fotossensível. Essa chapa que nós conhecemos hoje, tá? Quando você faz um raio-x, faz um exame de imagem, você tem aquele cartãozão escuro. Este mesmo material estava sendo utilizado por ele e ele percebe que a imagem dos ossos ficam gravadas nessa grande chapa. Ele se assusta, acha que tem algo estranho, acha que tem uma energia diferente surgindo daí e ele não consegue identificar. Ele acaba dizendo que essa energia é uma energia X, que são raios que estão sendo emitidos, que são os raios X. Já com Becquerel, a gente teve a constatação disso e também a descoberta do urânio. O urânio, o primeiro elemento químico radioativo a ser descoberto, foi descoberto por Henri Becquerel. Assim como Henri Becquerel, nós tivemos o casal Curie, falando aqui de Marie e também de Pierre, tá? Curie participando desse fenômeno da radioatividade, onde eles descobriram o polônio e o rádio. Polônio, para quem sabe um pouquinho da história da Marie Curie, saiu da Polônia, filha de professores, foi para a França para estudar física, química, foi uma excelente cientista, casou-se com Pierre, que também era cientista e professor da universidade, juntos trabalharam com essa radioatividade e Marie conseguiu, com aquele mesmo material que Becquerel descobriu urânio, além do urânio ela encontrou ainda o polônio e o rádio, polônio em homenagem à Polônia, tá? País de origem dela, rádio porque ele era muito mais radioativo. Os dois elementos descobertos, polônio e rádio, eram muito mais radioativos do que o próprio urânio. Marie Curie, detalhe, foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Seguindo, após Marie Curie e Pierre Curie, nós tivemos Rutherford. Rutherford, aquele do modelo atômico, sim. Ele utilizou a radioatividade para o modelo atômico. Não. O modelo atômico foi um resultado não esperado dos testes com radioatividade que ele estava fazendo. Inclusive, Rutherford também foi prêmio Nobel porque ele conseguiu descobrir que essa radioatividade ela é formada por partícula alfa, partícula beta e raio gama. Tranquilo? É justamente sobre essa partícula alfa, partícula beta e raio gama que nós vamos falar agora. Partícula alfa, meus queridos. A partícula alfa, ela tem esta representação, apresenta uma massa igual a 4, um número atômico igual a 2. Isso significa dizer que a sua constituição é de 2 prótons e de 2 nêutrons. Tanto é que se você somar as massas dos 2 prótons com os 2 nêutrons, você chega exatamente numa massa 4.
O nêutron tem carga nula, com 2 cargas positivas dos prótons, totalizando essa carga mais 2 da partícula alfa. Inclusive, grande parte dos exercícios, quando falam sobre essa partícula alfa e sobre a sua constituição, falam que isso é nada mais, nada menos do que o núcleo de um átomo de hélio. Porque se você pegar o átomo de hélio, ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Se a gente tira a eletrosfera, se nós ficamos apenas com o núcleo, sobra o quê? 2 prótons e 2 nêutrons, assim como a partícula alfa. Então é muito comum de aparecer nas provas. Houve uma emissão de partícula com a constituição de um núcleo de átomo de hélio. Perfeito. Que partícula é essa? Partícula alfa. Massa, como a gente já citou, massa 4. Carga mais 2. Agora vem poder de penetração e velocidade. Bom, a questão do poder de penetração da partícula alfa é baixíssimo, tá? Tem um poder de penetração baixo, se comparado com a partícula beta e com o raio gama. Para vocês terem ideia, a gente consegue segurar essa partícula alfa com uma lâmina sulfite, na verdade, lâmina de alumínio daqui a pouco. A gente segura a partícula alfa com uma folha de sulfite. Folha de caderno, dobra ela aí no meio, nós conseguimos segurar a partícula alfa. Então o poder de penetração é baixo. Nós vamos ver que a partícula beta, eu já preciso, como eu havia citado, dessa lâmina de alumínio. Caso contrário, se eu pegar essa folha de alumínio, que a gente tem em casa, vamos dobrar ela lá umas 4, 5 vezes, eu consigo já segurar essa partícula beta. O raio gama eu já preciso de uma placa de chumbo aí, de pelo menos 3, 4 centímetros ou concreto, para me ajudar a segurar este raio gama. Por isso que na comparação entre as três, a partícula alfa é a que apresenta o menor poder de penetração. Velocidade. Essa velocidade, consequentemente, também é a menor, tá? A velocidade é igual a 30.000 quilômetros por segundo. O que isso significa dizer? Que a velocidade da partícula alfa é de 10% da velocidade da luz. E por que eu estou falando de velocidade da luz? Porque o raio gama vai ter exatamente a sua velocidade como sendo a velocidade da luz, ok? Partícula beta. Deixa a partícula alfa, vamos para a partícula beta. Qual é a constituição da partícula beta? Constituição da partícula beta, um elétron. Pode ver que ela não tem carga desprezível e carga negativa. Eu vou voltar a falar para vocês sobre partícula beta lá na lei de Soddy, tá? Para ser mais preciso, na segunda lei de Soddy. Aí a gente mostra, tá, aonde veio esse elétron aí, de onde veio essa partícula beta, vai ser a quebra do nêutron, enfim, daqui a pouquinho. Constituição, um elétron, massa desprezível, consideramos 0, carga negativa, carga menos 1, poder de penetração, como eu falei, mediano, tá? Poder de penetração, ele é mediano, se comparado com os outros dois. Ele tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa, só que tem um poder de penetração menor do que o raio gama. Por isso, poder de penetração mediano. Velocidade. Qual é a velocidade da partícula beta? Velocidade da partícula beta não é assim das piores, não. Partícula beta, 270.000 quilômetros por segundo, tá? Se isso aqui corresponde a 10% da velocidade da luz, isso corresponde a 90% da velocidade da luz. Não se esqueçam que a soma dos dois tem que dar 300.000 km por segundo. Aí fica mais fácil a gente memorizar. A soma deles sempre será a velocidade da luz. Beleza? Raio gama, galera. Raio gama, muita gente faz cagada, muita prova tem coisa errada aí. Ah, é partícula gama. Meu irmão, cara, isso não é uma partícula, velho. Isso é um raio, tá? Por quê? Porque gama é uma onda eletromagnética. Aqui, onda eletromagnética. Ah, então isso se comporta, por exemplo, como a luz. Perfeito. Se comporta como a luz, é uma onda eletromagnética. E porque ela se comporta como a luz, ela vai ter uma velocidade exatamente igual a quanto? 300.000 km por segundo, que é exatamente a velocidade
da luz, beleza? Então não é partícula gama, é raio gama. Não se esqueçam disso, não tem massa, é uma onda eletromagnética, raio gama. Então massa, zero, carga, zero, poder de penetração, alto, tá? Altíssimo, é o maior poder de penetração. O poder de penetração do raio gama é o maior de todos, como eu citei para vocês. Ele, para ser bloqueado, precisa aí de uma placa de chumbo de no mínimo 3 centímetros, concreto, ok? Por isso que quando nós tivemos lá o acidente de Goiânia, nós tivemos as pessoas sendo enterradas em caixões de chumbo e com concreto, tá? Para evitar que essa radiação fosse exposta aos demais, mesmo após a morte deles. Ah, mas morreu ainda tem radioatividade? Tem sim, porque nós vamos falar ainda sobre tempo de meia-vida e você vai ver que cada elemento tem o tempo necessário para que a sua massa vá sendo reduzida. Então, mesmo a pessoa tendo morrido, você ainda tem ali dentro material radioativo. Beleza? Ok? Bom, agora que a gente já conhece as partículas, nós podemos falar das emissões dessas partículas. Essas emissões vão ser divididas em duas. Em primeira lei de Soddy, segunda lei de Soddy, também chamada, tá? Segunda de lei de Soddy, Fajans e Russell. Bom, foco nessa primeira lei. Bom, a primeira lei de Soddy vai falar sobre a emissão da partícula alfa. Beleza? Emissão da partícula alfa. Então você tem o seu átomo, determinada massa e número atômico, elemento radioativo, ok? Esse elemento radioativo vai emitir partículas radioativas para diminuir a instabilidade em seu núcleo. Sendo assim, pode emitir partículas alfa, beta e gama. Neste momento, nós estamos trabalhando apenas com a emissão de partícula alfa, ok? Emitiu uma partícula alfa, o que vai acontecer? A massa vai diminuir em 4 unidades e o número atômico também diminui em 2 unidades. Por que há essa diminuição? Porque toda vez que você emite uma partícula alfa, você está liberando desse núcleo, lembra lá? 2 prótons e 2 nêutrons. Total de massa, 4. Total de carga, mais 2. Então, sempre que houver a emissão de partícula alfa, a massa é reduzida em 4 unidades, o número atômico é reduzido em 2 unidades. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Urânio 235 emite uma partícula alfa. Então, o que vai acontecer com a massa? Se ele está emitindo uma partícula alfa, diminui em 4 unidades. Então, a massa do novo elemento, 231, se ele está emitindo uma partícula alfa, ele diminui em 2 unidades o número atômico. Então, isso vai para 90, o número atômico do novo elemento. Ok? Então, partícula alfa sendo emitida pelo urânio vai dar origem aí ao tório. Segundo exemplo, agora ao invés de emitir uma partícula alfa, nós teremos a emissão de 2 partículas alfa. Então, isso vai dar um total de 8 unidades de massa e vai dar um total de 4 unidades de número atômico. Emitiu 4, número atômico vai para 88, emitiu, tá? São 8 unidades, número atômico, 220, número de massa, perdoe, 227. Então aqui está, rádio, número atômico 88, perdeu 4 unidades, rádio, massa 227, nós tivemos a perda de 8 unidades de massa, tá? Essa é a lei de Soddy. Nossa, que simples. Sim, ela é bem tranquila. Fica gostoso quando a gente junta a emissão de partícula alfa com a emissão de partícula beta, que é justamente o exemplo que nós teremos para finalizar esta aula sobre radioatividade. Segunda lei. Segunda lei de Soddy, como eu havia estado, também chamada de lei de Soddy, Fajans e Russell. Aqui é a emissão de partícula beta. Quando nós temos a emissão de partícula beta, percebam que a massa não sofre alteração. Por que a massa não sofre alteração? Porque nós temos a emissão do quê? De um elétron. E o elétron tem carga dispersiva. Porra, professor, então se eu estou mandando um elétron embora, não deve mudar nem o núcleo, não deve mudar nada. Mentira. Por quê? Porque para esse elétron, que é a partícula beta, ser liberado, o que acontece é isso aqui, ó. O seu nêutron vai sofrer uma quebra, vai dar origem a um próton,
mais neutrino mais partícula beta. Nêutron, massa 1, carga nula. Próton, massa 1. Ó, isso aqui é importante. A massa de 1 para 1 sofre alteração? Não. A massa não variou. Por isso que ela permanece a mesma. Número atômico. O que é um número atômico? Não é um número de prótons. Se eu tenho um nêutron se transformando em um próton, ao emitir uma partícula beta, automaticamente eu aumento uma unidade do número atômico. Emito o neutrino e aí libero a partícula beta. Então, toda emissão de partícula beta não irá alterar o número de massa, porém, irá aumentar o número atômico em uma unidade. Olha o exemplo aqui embaixo. Vamos falar do carbono 14, famoso. Carbono 14 sofre a emissão de uma partícula beta. Vai sofrer variação de massa? Não, não sofre variação de massa. E do número atômico? Acabamos de verificar isso. Um nêutron se transforma em um próton. Se eu emitir uma partícula beta, eu aumento em uma unidade o número atômico. Por isso que ele passa de 6 para 7. Então, toda a emissão de partícula beta irá ser seguida de uma variação em uma unidade do número atômico, ok? Essa é a segunda lei de Soddy. Bom, como que isso pode complicar na prova? Pode complicar na prova desse jeito. Ele pode cobrar os dois de você. Como que funciona isso? Bom, ele vai colocar o elemento do início, coloca o elemento final. E aí ele pergunta, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas? Porra, não dá para saber, porque as duas vão variar o número atômico. Sim e não. Dá para saber? Sim, porém, eu consigo, tá? Eu consigo determinar o número de cada uma, não através do número atômico. Como não? Calma. Senhores, quando você tiver um exemplo como esse, que você precisa descobrir o número de partículas alfa e o número de partículas beta, o que eu quero de vocês nesse momento é, primeiro de tudo, você vai determinar as partículas alfa através da variação da massa. Por quê? Partícula beta varia a massa? Não. Partícula alfa varia a massa? Sim. Então, qualquer mudança na massa foi culpa de quem? De alfa. Ah, por que eu não posso determinar beta pelo número atômico? Porque beta vai variar o número atômico, só que alfa também. E aí eu vou ter uma combinação infinita entre os dois para essa variação de número atômico. Então, primeira coisa, você vai descobrir o número de partículas alfa através da variação de massa. Posteriormente a isso, nós vamos descobrir o número de partículas beta pela variação do número atômico. Lei da conservação aqui, ó. Quanto que eu tenho no início? 238 de massa. Quanto que eu tenho ao final? Não sei quantas partículas, então x vezes. Cada partícula emite quanto de massa? 4 mais. Quantas partículas beta? Não sei. Cada beta quanto de massa? 0 mais. Quanto que eu tenho do rádio? 226. Então eu tenho que 238 é igual a 4x mais 226, ou seja, 4x é igual a 238 menos 226. 4x é igual a 238 para 226. 12. Logo, x é igual a 3. O que significa dizer aqui? Que nós tivemos a emissão de 3, tá? Partículas alfa. Bom, agora que eu descobri o número de partículas alfa, eu vou descobrir o número de partículas beta. Através do quê? Do número atômico. Número atômico no início, 92, é igual. Número atômico do lado direito, 3 vezes 2, daqui. Mais, eu sei quantas partículas beta? Não. Y vezes. Qual é o valor que eu tenho aqui embaixo? Menos 1. Mais 88 do rádio. Pronto. 92 é igual a 6. Y vezes menos 1. Menos Y mais 88. Manda o Y para a esquerda e traz o 92 para a direita. Y é igual a 94 menos 92. Y é igual a 2. O que significa dizer? Que nós emitimos duas partículas beta.
Então, por favor, sempre que você tiver a emissão de alfa e beta e tiver que determinar o número de cada uma dessas partículas, comece pela partícula alfa com a massa e depois descubra a beta com o número atômico. Não tem segredo, é só levar em consideração a conservação da matéria, tá? O número de massa nos reagentes tem que ser igual ao nos produtos, o número de prótons nos reagentes tem que ser igual a dos produtos. Beleza? Ok? Meus queridos, na nossa próxima aula sobre radioatividade, nós entramos então em tempo de meia-vida, fissão e fusão nuclear. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau!